Sim, o seu bebê pode fazer boas sonecas, sonecas saudáveis para ele, sonecas longas, de acordo com a necessidade fisiológica dele. É isso que eu vou ensinar você nessa aula, as sonecas perfeitas para o seu bebê. Como ensinar o seu bebê a fazer as sonecas perfeitas? Então, vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas estão chegando. Dá pra me ver bem, Jaque? Oi, Grace. Queria estar dormindo, mas estou aqui para trazer muitas informações para vocês. Então, bora lá. Esperar um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando. Então, gente, soneca é uma coisa, assim, fisiológica, né? O bebê, ele precisa das sonecas. Porque, né? Por que ele faz soneca? Você já parou pra pensar isso? A gente que é adulto não tem necessidade de fazer soneca, né? Porque a gente aguenta ficar 12 horas acordado, até mais. Claro que depois a gente vai estar exausto de sono, né? Com todas as nossas faculdades prejudicadas. Mas a gente aguenta ficar sem dormir. O bebê não aguenta, o bebê ele desliga. Ou ele entra, os hormônios dele ficam todo doidinhos, todo bagunçado, né? Se ele não dorme. Aquela hora que ele deveria dormir. Que é o que? Ao invés dele descansar, ele começa a liberar o hormônio do estresse, o cortisol. Então, o bebê precisa de soneca, né? Então, eu vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem aí e a gente já começa. Passei a maquiagem aqui. Hora de dormir eu me maquiando, né? Minha vontade era tomar um café. Porque eu fui pra academia, depois eu fui no mercado. Depois eu cheguei em casa, fui colocar as crianças pra dormir. Fui jantar, comi rapidinho, correndo. E aí fui me arrumar, né? Uma correria pra conseguir trazer esse conteúdo pra vocês. Não é fácil, né? 4 crianças e achar um tempinho pra vir aqui conversar com vocês. Então valorizem, hein? A minha disponibilidade aqui. Então vamos lá, gente. Quem está aqui? Eu vou começar. Sonecas perfeitas para o seu bebê, né? Então eu tava explicando por que o bebê precisa fazer boas sonecas. Por que o bebê precisa de soneca, né? É uma necessidade fisiológica do organismo dele. O que acontece? Tem o hormônio, vocês sempre me escutam falando, que é o hormônio adenosina. Aí esse hormônio adenosina é o hormônio que gera o cansaço na gente. Tanto no bebê quanto em adulto, tem esse hormônio adenosina. A diferença é que no bebê esse hormônio chega no limite muito rápido. Ele chega no limite e faz com que o bebê durma. Quando esse hormônio adenosina, ele chega no limite, faz com que o bebê tenha sono, se sinta cansado. Quer dizer, esse hormônio adenosina chama de hormônio do cansaço. Então, você sempre tem que pensar isso, que a hora que você vai colocar o seu bebê para dormir, porque esse hormônio adenosina dele já chegou no limite e realmente ele precisa dormir, por causa desse hormônio adenosina. Na verdade, tem uma coisa me incomodando, né? Que acho que é um pelinho da roupa. E aí, esse hormônio adenosina é isso. Sempre que você vê o seu bebê cansado é por causa desse hormônio. E tem uma questão, né? Que quem estuda já sobre sono sabe que existe a janela de sono. O que é isso? É o tempo que o bebê suporta estar acordado. E aí, cada bebê tem o seu tempo. Existe uma tabela de referência, mas cada bebê tem o seu tempo. E como que a gente descobre? Através da observação, tá? Ai, gente, eu nem divulguei, mas quem ficar aqui comigo na live, até o final eu vou dar um presente, tá? Preciso lembrar de tirar print no final. Porque aí, se você quiser receber o presente, me avisa. Então, tem essa janela de sono. O que é essa janela de sono? É o tempo que o bebê, que esse hormônio adenosina chega no limite, o bebê está cansado, pronto para dormir. Oi, Ravena. Então, a gente tem sempre que considerar o tempo que ele suporta ficar acordado. Isso vai nos ajudar a montar a melhor rotina para o bebê. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele suporta estar acordado assim que nasce, uns 20 minutos, já dorme. No final do primeiro mês, ele suporta estar acordado no máximo 40 minutos, 1 hora. Então, a mãe que sabe disso, ela não fica esperando o bebê dar sinal de sono, chorar, não. Ela sabe, é 1 hora, então eu vou colocar o meu bebê para dormir. Ela não fica esperando o bebê se colocar para dormir, sabe? Quando a gente aprende sobre essa dinâmica das sonecas, a gente vai e coloca o bebê para dormir. A gente não fica esperando ele chorar, ele bocejar, ele demonstrar sinal de sono, sabe?
Então essa é uma grande diferença quando a gente entende sobre isso. Várias vezes eu faço story aqui falando, ó, gente, eu vou colocar o José pra dormir aqui, mas ele tá sem nenhum sinal de sono. Ele não bocejou, ele não chorou, ele tá bonzinho brincando no tapete. Mas assim, eu pego ele e coloco ele pra dormir. Porque ele não vai mesmo me dar um sinal de sono que ele quer dormir, sabe? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar, tá? Que eu respondo depois. Então, a gente não tem que ficar se guiando por sinal de sono. É pela janela de sono. Mas você tem que descobrir qual é a janela de sono do seu bebê. Que a tabela é uma referência. Por exemplo, um bebê de 4 meses, a referência é de 1h30 a 2 horas. Mas tem bebês que ficam 2h30, 3 horas. Então, você tem que observar o seu bebê. Qual o padrão que ele tem? Mas não é um padrão de exaustão, mas é um padrão que ele adormece. A janela de sono, você conta da hora que o bebê acorda até a hora que ele dorme. Por exemplo, se ele acordou 7h30, dormiu 8h30, deu essa janela aí de 1 hora. Entendeu? 7h30, 8h30. E aí, gente, por que eu tô falando sobre soneca? Porque eu sei que é um assunto muito sério. É muito sério. E prejudica muito, muito o sono do bebê quando ele não faz as sonecas corretamente. E eu tô vivendo uma situação agora com o José que eu sei exatamente como resolver. Que é a questão dele tá trocando o dia pela noite, porque ele quer dormir muito de dia, ele tem muito sono de dia. E depois à noite ele quer ficar acordado, ele acorda. Por exemplo, se ele dormir às 17, 11 da noite ele acorda. E tá assim, pronto pro dia. Porque tinha dormido muito de dia. E aí eu tive que reajustar essa rotina. Na verdade, a autonomia de sono e a rotina, elas andam juntas. E mesmo o José tendo 100% de autonomia, se ele não tiver uma boa rotina fisiológica para ele, que no caso é 2 sonecas que ele precisa, aí ele não dorme bem. Então eu já sei disso, então eu ajusto isso na rotina dele, entendeu? E aí como nas férias agora deu uma desajustada, né? Que não precisava acordar cedo e tal. Aí deu uma desajustada, mas o ideal é que o bebê seja acordado até as 8 da manhã, para que o decorrer do dia funcione bonitinho. Mas é importante que ele acorde cedo, sabe? Porque senão vai tudo desandar no decorrer do dia. Aí a soneca acaba acontecendo muito tarde, aí dorme tarde. E aí no caso do José aqui, ele é um bebê que dorme muito. Ele queria dormir 4 horas direto, em uma soneca. Mas sendo que ele precisa de 2, pela fisiologia de sono da idade dele, o organismo dele precisa de 2. Então, por exemplo, mesmo que ele durma 4 horas direto, vai chegar à noite, eu vou colocar ele pra dormir quando a janela de sono dele fechar, e aí ele vai querer ficar mais, ele vai acordar, porque ele vai achar que é só uma soneca que ele fez. Mesmo que seja 8 da noite, ele vai achar que é uma soneca. Por isso que é importante você entender sobre isso. Você tem que entender essa fisiologia, esses conceitos. Porque você entendendo os conceitos, é uma coisa básica, você vai conseguir gerenciar a rotina, que é o que eu tô fazendo aqui com o José. Um gerenciamento da rotina dele. Eu penso assim, eu sei que ele tem que acordar das 8, eu sei que ele vai ficar acordado 2h30, eu sei que ele precisa de 2 sonecas, então eu tenho que fazer assim para que ele durma assim tanto tempo, para que à noite ele consiga dormir e não vá acordar de madrugada. Então quando você estuda um pouquinho e entende sobre isso, você vai saber que o seu bebê, por exemplo, que tem 8 meses, que o seu bebê precisa de 2 sonecas, que você precisa que ele acorde cedo, que ele fica no chão, que faça atividade, que tenha as sonecas de até 2 horas, porque senão vai passar 4 horas de sono e vai roubar as horas do sono noturno. E ele não vai dormir bem à noite, porque ele já dormiu muito de dia. E acontece isso, as sonecas, elas meio que roubam as horas do sono noturno, se elas passam do limite do que o bebê precisaria, sabe? Por isso que é importante a gente ter essa noção de gerenciamento das sonecas. Tem que ter essa noção. E com o meu primeiro filho, gente, era engraçado. Essa história de soneca com meu primeiro filho era muito engraçado, muito. Por quê? Eu não era adepta de fazer rotina, eu não era adepta de entender sobre sono, eu não entendia nada. Eu achava que cada bebê era de um jeito, eu achava que ia ser natural, eu achava que não precisava de nada disso, que era besteira, eu achava que só o amor e carinho, que ele podia dormir mamando mesmo, dormir no colo, fazer cama compartilhada. Eu era super assim. Só que eu vivi uma novela, porque eu não entendia sobre a necessidade de sonecas que o meu bebê precisava, né? Porque ele tinha 1 ano. E acontecia assim, ele fazia, por exemplo, passava o dia inteiro sem fazer soneca, fazia soneca às 5 da tarde, eu achava vai até outro dia. Mas não, ele acordava às 7. E aí ia dormir que horas depois? Meia-noite. Acontecia o quê? Ele fazia soneca no fim da tarde, sendo que ele precisaria ter feito essa soneca, 2 sonecas no dia pelo menos, ou uma soneca longa, ali depois do almoço.
Mas como ele acordava tarde, ele acordava ali próximo às 10, porque ele acordava, mamava e voltava a dormir, né? Como ele dormia mamando, então acontece muito isso. Aí, era um terror, porque eu dormia tarde todo dia, ele dormia tarde. Eu lembro que eu fazia tanto stories, só ficava compartilhando a rotina na internet, né? Mas eu tinha tanto vídeo dele meia-noite acordado. E eu gravando ele fazendo festa, meia-noite. E sabe, tá tudo super errado, porque ele perdia muito. Eu perdia porque eu não conseguia ter uma rotina organizada. Naquela época eu tinha muita vontade de empreender, eu não conseguia. Eu também ia pra faculdade, então eu chegava tarde. Ele dormia, né? Tudo bagunçado, mas sempre que eu chegava na faculdade ele tava acordado. Chegava ali meia-noite. Alguém falou uma pergunta aqui, a Marina. E aí eu não tinha noção de nada disso, são informações tão básicas que eu não sabia de nada dessas necessidades sonecas. E a nossa rotina não era boa, e o meu filho estava sendo prejudicado. Ele estava sendo prejudicado porque a fisiologia dele não estava sendo respeitada, a saúde dele não estava sendo respeitada, porque ele dormia tarde todo dia, ele perdia a melatonina. A melatonina é assim, ó, a gente já perdeu ela, a gente que tá aqui acordado, porque você tem que dormir até as 9 para você receber uma boa quantidade de melatonina que vai te garantir um sono de qualidade. E a gente tá acordado aqui, a gente já perdeu esse primeiro boom de melatonina que é liberado nesse horário. Então, como a gente vai dormir ali provavelmente às 10, 11, a gente vai receber uma outra dose de melatonina, mas que é menor do que a gente iria receber às 8 ou 9. Então, nosso bebê, quando ele não dorme cedo, ele é prejudicado por causa disso. Porque ele não tem essa melatonina. Ele não recebe essa melatonina que vai garantir uma noite de sono boa. Por isso que a gente tem que buscar colocar os filhos para dormir até as 8, para que dê tempo deles adormecerem e pegar esse boom de melatonina e também do hormônio do crescimento. Nossa, Luara, isso das sonecas longas roubaram o sono noturno é muito verdade. E só consegui ver isso com a sua orientação. José dormiu menos hoje na soneca e dormiu antes das 8h30. A Marina, ela fez a consultoria de sono comigo. E foi muito bom, foi um sucesso, né, Marina? E hoje a gente tava conversando que ela precisava ajustar, né, essa questão das sonecas dele, porque essa parte, né, das sonecas, que ele tava acordando, tava sem rotina, na verdade, né? A rotina tava meio bagunçada, então sempre tem que voltar pra rotina. A rotina é uma coisa que a gente tem que estar sempre ali voltando pra organizar, sabe? Não é uma coisa que assim, vai arrumar uma vez e vai ficar arrumado pra sempre. Não, porque os bebês não são reloginhos, a gente não é reloginho, então tem que fazer certinho. E a modéstia à parte, eu acho que eu sou a única consultora de sono que continua ajudando as mães, porque eu sei que os outros consultores não fazem assim. Não ajudam mais, depois que acaba o tempo da consultoria, né? Mas eu gosto muito de ajudar e que tudo fique perfeito mesmo, que dê certo. Principalmente quando a mãe também está comprometida, né? Comigo. Então, voltando lá ao Liam, ele também foi prejudicado, e ele é prejudicado até hoje, porque todos os maus hábitos que eu fiz com ele, não tem como arrumar mais. Tem como arrumar, claro, eu posso começar a fazer certo, só que o mal já foi feito, e aí esses maus hábitos já foram instalados. E aí o que eu tenho que fazer agora? Lutar dia após dia pra melhorar isso, mas assim, é mais difícil. É mais trabalhoso, porque a criança se acostumou mal. Por exemplo, uma criança que se acostuma sempre na cama compartilhada, ela já foi prejudicada. Ela já foi prejudicada ali na questão emocional dela, na autoconfiança dela, na autoestima dela, porque ela acredita que ela não consegue dormir sozinha. E então isso fere a autoestima dela. Que as crianças, quando a gente dá autonomia para elas, tanto crianças grandes, vamos supor, lava a louça, limpa o chão, você consegue. Quando a gente mostra que elas conseguem fazer uma coisa, isso eleva a autoestima dela. E mesmo que ela não queira, que ela chore, que ela fala que ela não consegue, na verdade, quando ela vê que ela consegue, aí ela fala, nossa, eu consigo. Isso deixa ela com a autoestima elevada, sabe? Por isso que é bem importante a gente dar autonomia para os filhos. As crianças precisam de autonomia para o desenvolvimento delas. Por exemplo, se uma mãe faz tudo pelo filho, o filho nunca faz nada, e sempre faz tudo que ele quer, essa criança, ela tá sendo prejudicada. Ela é uma criança sem autonomia. Por exemplo, a Dulce, eu até contei na outra live que ela pegou uma banana e ela queria que eu abrisse a banana pra ela. Só que eu falei, não, ela tem 3 anos, vai fazer 4 em setembro. Só que eu falei, não, Dulce, você consegue abrir a banana. Você consegue, é fácil, é só você puxar aqui, ó. E eu mostrei pra ela. Aí ela abriu sozinha, depois ela, nossa, eu consigo.
Então isso elevou a autoestima dela. E a gente que é mãe, obrigada Marina, eu também. E a gente que é mãe, a gente sempre quer o bem dos nossos filhos, né? Nenhuma mãe que não é doida, né? Não faz mal ao filho porque ela quer, porque muitas vezes ela também não sabe, não tem as informações corretas. Tem mãe que acha que não tá fazendo mal nenhum em deixar o filho por 6 horas do dia dele na frente de uma tela. Tem mãe que acha que é tudo bem, é saudável, que ele tá aprendendo, que ele tá se divertindo. Tem mãe que acha que não tem problema você não fazer tudo que o filho quer, que você tem mesmo que fazer tudo que ele quer, porque se você diz não pro filho, ele vai traumatizar, que é assim mesmo. Tem mãe que é equivocada, sabe? Mas ela não faz aquilo por mal. É porque ela realmente não entende que aquilo faz mal pra criança. Mas essa questão da soneca, igual eu, como eu fiz errado com meu filho, não é porque eu queria o mal, é porque realmente eu não sabia. E hoje eu sei, então eu fico muito feliz em poder ensinar isso para as outras mães. E mostrar para elas que, ó, é possível o seu bebê dormir com autonomia, fazer boas sonecas longas. Eu vou explicar para vocês, né? Pra ter uma soneca perfeita, o que é uma soneca perfeita? É uma soneca que o bebê dorme o tanto que ele precisaria. Mas é importante que essas sonecas não sejam curtinhas, tipo de 20 minutos, só 30 minutos. Porque o bebê, ele também precisa de uma certa quantidade de horas total de soneca. Por exemplo, um bebê de 8 meses precisa de até 3 horas. Um bebê de 3 meses, por exemplo, até de 4 a 5 horas de soneca por dia. E muitas vezes, se o bebê não tá fazendo isso, e também não tá dormindo bem à noite, teria um bebê muito nervoso, porque ele tá em privação de sono, ele não tá dormindo o tanto que ele precisaria, né? E aí, esse bebê fica muito, muito cansado quando ele não dorme o suficiente. E a falta de autonomia de sono, que é o bebê adormecer sozinho, sem associação, vai causando uma insônia infantil, que é um distúrbio de sono, que é um problema mesmo, tem que tratar. Insônia infantil, a criança não dorme o tanto que ela precisaria e ela fica muito nervosa, vai prejudicando as outras áreas do desenvolvimento, né? O aprendizado, desenvolvimento motor, o ganho de peso. A imunidade baixa, porque o bebê que não dorme, a criança não dorme, fica com tudo isso. Então, pensando o que é uma soneca perfeita? É uma soneca que atenda o bebê, mas que também seja ali respeitando a fisiologia dele. Que, por exemplo, um bebê de 3 meses precisa de várias sonecas ao longo do dia, umas 5. Já um bebê de 8 meses precisa de 2 sonecas, né? E aí, pro bebê fazer uma soneca perfeita, ele precisa de uma rotina muito boa. O que é uma rotina boa? É uma rotina que atenda às necessidades fisiológicas dele. Ou seja, que ele se alimente bem, que ele gaste energia, que os hormônios dele estejam organizados. Ali, após os 3 meses, o ciclo circadiano, que é os hormônios de sono, de ficar acordado do bebê, eles amadurecem. Então, por isso que a gente fala que após os 3 meses, o bebê já poderia estar dormindo, assim, umas 7 horas direto à noite. Não tem mais que ficar acordando várias vezes para mamar. Se ele acorda, é mais por hábito, por associação, sabe? E aí, quando a gente pensa nessa rotina perfeita, não é que é uma rotina que vai ser maravilhosa, que seu bebê nunca vai chorar, que você nunca vai estar cansada, que ele vai sempre ser um robozinho, vai dormir bem. Não é isso. É uma rotina que atende às necessidades fisiológicas do bebê. Os hábitos básicos, sono, alimentação, higiene e ordem. São os 4 hábitos básicos que o bebê precisa, né? Nenhum bebê gosta de ficar suado, sujo. Os bebês, eles gostam de estar sempre limpinhos, cheirosos, com colinho, se sentindo amados, se sentindo queridos. Tudo isso faz com que o bebê durma melhor. E também, mas ele não precisa só do colo. Tem mãe que pensa que o bebê precisa só do colo. Ele precisa também estar no chão para se desenvolver a parte motora. Ele precisa também ficar de bruços. Ele precisa do tempo de atividade dele sozinho. Então, isso vai tornando uma boa rotina. E aí, para ele fazer boas sonecas, ele precisa ter uma boa rotina. Então, como que faz para ter uma boa rotina? Você precisa saber, igual eu ensino lá no curso das sonecas, que é o quê? Que horas ele tem que acordar, que horas tem que dormir, qual que é a janela de sono que costuma ser nessa idade para você observar dele. Você precisa começar a desassociar, que é o quê? Que só dorme mamando, você tem que trocar essa associação de forma progressiva por outra. Observar a janela de sono, eu falei. E também é um detalhezinho aí que é o peso de sono. Porque assim, meu bebê, ele começa a bocejar, parece que ele tem sono com 1h30 acordado. Mas depois ele começa a lutar contra o sono, parece que ele chora. Ele tá com sono, mas ele não dorme.
Então, tá faltando ainda o peso de sono. O que é esse peso de sono? Que a gente chama de pressão de sono. É também essa parte do bebê realmente estar cansado com aquele hormônio adenosina que eu falei no início da live, né? Ele tem que estar no limite pro bebê dormir mesmo. Aí um erro de muitas mães é colocar o bebê para dormir quando ele ainda não está com sono suficiente. E aí esse bebê demora muito para dormir. A mãe fica meia hora, 1 hora com o bebê no quarto, não tá certo. Porque ainda não tá na hora dele dormir. Não tá na hora. Pode ser que o ambiente de sono não esteja ajustado, ou porque tem que estar no quarto escuro, né? O bebê tem que estar mamado, a fraldinha limpa, tudo certo. Mas pode ser que isso não esteja certo. Então, lembre-se do ambiente de sono também. Mas tem que ter esse peso de sono. Às vezes o bebê tá com sono, mas ele não está ainda com peso de sono. Ainda não tá realmente na hora dele dormir, porque não tá com esse peso de sono. Aí vai muito da observação e da paciência, de você entender, não, ele tá com sono, mas ele precisa ainda encontrar esse sono dele. E tem também a latência de sono. O que é isso? É a demora que o bebê tem para dormir. Às vezes a gente acha que o bebê, por exemplo, a gente vai ensinar autonomia de sono pro bebê, o bebê vai deitar no berço e vai dormir em 2 minutinhos. Não, demora uns 10 ou 20 minutos pro bebê, enfim, dormir. Que é essa latência de sono, é aquela demora que a gente tem pra, enfim, adormecer. É igual quando a gente deita na cama. Eu tenho feito muito esse exercício, eu deito na cama pra dormir, eu falo, agora eu acho que vai demorar, né, pra eu dormir uns 10 minutos. Porque essa é realmente essa latência de sono. Essa demora que a gente tem para entrar no sono, que é natural que seja 20 minutos, 10 minutos. Quando o bebê dorme muito rápido, por exemplo, você pega o bebê, ele só encosta no peito e dorme, ele tá exausto. Ele já passou muito da hora dele dormir, que ele tá muito cansado. O certo é que demore, que o bebê... Não, por isso que é ruim o bebê que dorme mamando. Porque ele mamou já, que ele já fez a mamada efetiva dele, e ele ainda continua lá, né? Fazendo um movimento de sucção, mas na verdade aquilo é pra ele dormir. É como se ele estivesse se acalmando. Só que pensa, ele vai ficar 20 minutos assim, até ele enfim adormecer. E aí, no longo prazo, isso vai ficando muito cansativo. E é uma dependência pra ele, e vai ficando estressante pra mãe. Então, por isso que é muito bom ensinar autonomia. Como que faz isso? Se ele mamou, você vai tirar do peito, tirar o peito da boca dele, e vai acalmar ele no colo, e vai colocar ele no berço. E ele tá com sono, tá na hora dele dormir, já tá com todas as necessidades básicas atendidas. Não tem por que ele não dormir, né? Ele precisa já adormecer, mas ele não vai dormir se ele tiver ainda associações muito fortes. Então você tem que voltar para a fase de desassociar. Essa fase de desassociar, cada bebê vai ter o seu tempo, mas normalmente vai 1 ou 2 semanas para ele ir mudando o hábito. Adormecer é um hábito que o bebê tem, porque dormir com autonomia sozinho é fisiológico. Todo bebê nasce sabendo dormir sozinho, sabe? Todo bebê já sabe fechar o olhinho e dormir. Mas é que acontece, a ambulância vai perdendo esse hábito. Deixa eu ver o que eu anotei mais. Então, aí a questão das sonecas longas, que muita mãe fala, meu bebê só faz sonecas curtas, eu coloco no berço a corda, a gente tem que ver várias coisas. Esse assunto de soneca é bem complexo, que envolve muitas coisas. Então, esse aqui eu peguei só os pontos principais, sabe? Mas é muitos detalhes. E cada caso vai ser um caso também diferente. E aí a gente pensa nas sonecas longas. Tem que considerar uma coisa. Um bebê que já tá dormindo 12 horas de sono noturno, e ele faz, por exemplo, 2 sonecas de 40 minutos. Se esse bebê tem lá uns 10 meses, pode ser que esse bebê já tenha atingido as horas de sono total. Que vai depender de cada bebê, porque cada bebê tem uma necessidade. Alguns bebês precisam de 16 horas de sono total, outros de 12, contando sono noturno e sonecas, dá 12 horas total, no 24 horas. Então, às vezes, a gente tá querendo exigir que o bebê durma mais, só que por organismo dele, já atingiu as horas totais. Então, tem que observar isso. Mas, às vezes, não tá dormindo mesmo por falta de autonomia. Porque o que vai garantir sonecas longas é a autonomia. Eu já atendi vários casos na minha consultoria de sono, que os bebês acordavam muito, muito de madrugada. Aí, beleza, com 1 mês, a gente resolveu a madrugada, parou de acordar. Só que as sonecas demorou mais 1 mês ainda para melhorar. Porque essa autonomia de sono, ela foi se estabelecendo. É uma coisa no longo prazo, que envolve a fisiologia do organismo do bebê. E são vários pilares. Tem o pilar emocional, psicológico, fisiológico e comportamental. O comportamental que diz respeito a essas associações, né? Aí, pensando na soneca longa.
Muitas vezes acontece disso, do bebê já atingir as horas de sono total. E acontece também da mãe intervir. Por exemplo, o bebê acordou, deu um chorinho e ele vai voltar a dormir, porque ele só tá mudando o ciclo de sono. Só que aí a mãe vai lá e logo abre a porta do quarto, pega o bebê, já coloca o bebê pra mamar. Ele acabou de despertar. Ela não tem paciência, que a gente, eu sei, eu já fui mãe de primeira viagem, a gente não aguenta ouvir um chorinho, já vai lá, né? Mas assim, a gente tem que observar um pouquinho se ele não vai voltar a dormir. Porque o bebê, ele tá trocando o ciclo de sono. Aí pode ser que ele volte a dormir. Ele vai assim, ele acordou, às vezes dá um gritinho, às vezes dá um chorinho, principalmente bebês com menos de 3 meses. Dá um nhen, e aí ele volta a dormir. Ele vira de lado e dorme. Muitas vezes se a mãe, se a mãe observa na babá eletrônica, por exemplo, ela vai ver que o bebê vai dormir sozinho. Que ele sabe, ele tem essa capacidade. Mas a gente, às vezes, não tem paciência de esperar ele dormir. A gente vai lá e intervém. E na madrugada é a mesma coisa. O bebê dá fala um oi, faz... Eu tava conversando até com o pai de primeira viagem hoje, que assim, faz um... e a mãe já vai lá, corre e pega. Que ela também tem medo, né? É normal. Só que a gente tem que dar tempo pro bebê voltar para aquele ciclo de sono que ele tá trocando. Ele só tá trocando de ciclo de sono. Então a gente tem que ter essa paciência de esperar ele voltar a dormir. E aí vai se tornando um bom hábito e vai tendo sonecas longas, porque cada ciclo de sono dura ali no bebê de 30 a 40 minutos. E aí, por exemplo, se ele acordou com 40 minutos, se ele der um chorinho, ou só você vê que ele acordou, espera uns 10 minutinhos, às vezes ele volta a dormir. E se for maiorzinho, deixa ele com uma naninha, que ele vai se distraindo e volta a dormir. E aí agora, aí faz mais um ciclo de sono. Alguns bebês vão precisar de ajuda pra poder voltar a dormir, né? Vai mamar, ou vai pro colo, vai precisar daquela associação que ele tem, principalmente bebês com menos de 3 meses, pra poder voltar a dormir. E aí ele vai dormir bem. Vai dormir mais 1h30, que é uma soneca boa, sabe? E aí, questão de gerenciar a rotina. O que é isso, gerenciar a rotina? É aquilo que eu falei, você conhecer os conceitos e as necessidades básicas do seu bebê, né? Questão de horas totais, de sono, como eu falei aqui, né? Que a gente tem que saber quantas horas de soneca o seu bebê precisa. É 3 horas, é 4 horas, é 5 horas, é 2 horas. Porque a gente gerencia isso pra acordar o bebê, se ele estiver dormindo demais, pra ele poder dormir bem à noite. Porque senão, essas horas de soneca vão roubar horas do sono noturno. O bebê precisa, sim, de soneca. Nunca deixe o seu bebê acordado achando que isso vai fazer ele dormir à noite. Não faça isso. Mas você tem que ter noção de quantas horas que o seu bebê precisa pela fisiologia. E aí isso a gente tem os estudos que falam pra gente, que mostram. Aí eu tenho uma tabelinha lá no curso pra você consultar. E aí a rotina, qual a melhor rotina para o seu bebê? E é isso também você precisa saber, que é quantas sonecas ele precisa, que horas tem que acordar ele, como que eu faço a hora da atividade com ele, o que eu faço. E aí a questão de você saber gerenciar quando estiver dando algum problema. Igual eu atendi uma mãe na consultoria de sono que a bebê dela dormia bem. Começou a acordar a noite inteira. E aí ela viu, ela conversou comigo, eu falei, olha, ela tá dormindo muito de dia. Ela tá dormindo 4h30 de sono. E aí, por isso que ela tá acordando tanto na madrugada, porque ela já roubou as horas do sono noturno dela. Então, você tem que gerenciar isso aí pra acordar ela com 2 horas de soneca. Porque aí ela vai conseguir fazer 2 sonecas e dormir bem à noite também. Pela fisiologia, vai ficar redondinho aí essas horas de soneca. Igual, não sei se isso já aconteceu com vocês. Vou tomar uma água aqui. Não sei se já aconteceu com vocês, do bebê acordar de madrugada e não querer mais dormir. Assim, acordou, parece que pra ele tá de dia já. Tá super sorrindo, brincando. Se apaga a luz, ele chora, mas se deixar acesa, ele fica de boa. Não sei se já aconteceu. Significa que esse bebê, provavelmente, ele atingiu as horas de soneca dele. De sono que ele precisava. Então, ele vai ficar acordado, provavelmente, uma janela de sono dele. Pode ser 1h30, 2 horas. Depois, ele vai dormir. Então, isso indica que ele precisa da sua rotina ali, das suas sonecas gerenciadas, pra ele conseguir dormir bem. Eu já atendi vários casos assim na consultoria, que o bebê acordava e pra ele... Tô com a luz aqui, deixa eu ver como fica melhor aqui. Que pra ele era dia, sabe? Pra esse bebê era como se fosse dia, porque ele já dormiu o suficiente pra ele, sabe? Ai, casquetei com a luz aqui.
Então eu ensino as mães a fazerem isso, a gerenciarem a rotina do bebê. E, né? Então, porque eu sempre falo, é muito importante a autonomia de sono, mas não é apenas a autonomia de sono. A autonomia de sono não vai solucionar todos os problemas. Tanto que tem muitos bebês que não têm autonomia e dormem bem porque tem uma boa rotina. Mas tem também os bebês que têm uma boa rotina, mas não dormem bem porque não tem autonomia. E tem muitas associações. Então isso vai prejudicar o sono desse bebê. E aí, com o meu primeiro filho, gente, que eu não sabia de nada disso, foi uma novela. E assim, eu não entendia por que ele não dormia. A minha sogra falou uma vez, coloca ele pra dormir depois do almoço, Luária. Mas aí, que engraçado, a menina tinha acordado 10 da manhã, como que eu ia colocar ele pra dormir meio-dia? Deu só 2 horas acordado, um bebê de 1 ano, jamais queria dormir. Eu ficava ali 2 horas com ele no quarto, ele ficava se revirando no quarto. Eu tentava deitar ao lado dele pra ele dormir, ele não dormia, era um auê, né? Eu como que fala, eu levava um baile dele. Porque não era assim, eu não entendia nada que eu tava fazendo ali. Eu não entendia que a janela de sono dele era de 5 horas acordado. Como que eu ia colocar ele pra dormir com 2 horas? Ele nunca ia dormir. E aí depois que eu aprendi isso, eu dou risada, né? Porque eu achava uma besteira isso aí de educação de sono, de autonomia. Eu achava que era o que? Traumatizar o bebê, né? Como ter uma onda aí de gente sem noção que fica falando. De mães que são muito frustradas porque elas não dormem bem, mas elas acham que todo mundo tem que dormir mal também, né? Que não entende essa parte é ciência, gente. É fisiologia, é ciência. Quando a gente vai estudar sobre o parto natural. Eu sou doula também, então eu relaciono muito. É questão de ciência, fisiologia. E aí, eu não entendia que ele precisava ficar 5 horas acordado, alguns até 6. Eu sambava ali, porque levava um baile, porque não sabia o que estava fazendo. Então, a gente que é mãe, a gente tem sim esse instinto materno, né? A gente muitas vezes sente as coisas. Teve um dia que eu tava lavando a frente da minha casa e a Maria Luísa estava dormindo na minha cama. A minha bebê de 2 anos e 3 meses. Ela tava fazendo soneca na minha cama. E aí, eu senti que ela ia cair da cama. Sabe? Eu senti, assim. Aí, eu vim correndo. Quando eu cheguei, ela tava na pontinha da cama, quase caindo. Tava na pontinha. Assim, era um tris pra cá. Eu falei, meu Deus. Aí teve um dia também que o Alvimar tinha saído com o Liam, nosso filho mais velho, pra andar de bicicleta. E aí eu tive uma sensação tão ruim. Eu falei, meu Deus, que sensação ruim. E aí eu rezei, né? E aí quando ele chegou, eles me falaram que o menino tinha descido a rodovia. Assim, era uma rodovia muito movimentada. Não é rodovia, é uma avenida, né? Avenida muito movimentada. E desceu com a bicicleta, assim, passando um monte de carro. E o menino desceu com a bicicleta. E aí, né, ele parou lá embaixo. Tinha acabado de aprender a andar de bicicleta, sem rodinha. Parou lá embaixo, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu senti que ele tava numa situação de perigo, sabe? Então a mãe é uma coisa muito divina, é uma coisa de Deus, né? A mãe, ela tem esse que chamam de sexto sentido. Ela consegue sentir o que tá acontecendo com algum filho dela. Porque assim, é um pedaço dela, né? É uma coisa incrível, é um pedaço da mãe, ele tem o sangue da mãe. E aí, toda essa conexão, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque as mães, elas sabem o que é melhor para seus bebês, mas quando essas informações, assim, essas coisas mais técnicas de ciência, muitas vezes a mãe não sabe. A ignorância atrapalha muito a nossa vida. A ignorância, que é a falta de informações corretas, né? Então eu era ignorante. É igual quando a gente vê, às vezes, uma vovozinha que quer dar arroz e feijão para um bebê de 3 meses, que dá uma papinha, por exemplo. Um bebê de 3 meses, ela não sabe que isso vai prejudicar o bebê, a digestão do bebê, que esse bebê não tá preparado ainda para receber alimentos sólidos. Mas ele, na simplicidade, ela acha que tem que dar. E isso vai prejudicando o bebê, né? Ou então uma mãe que acha que tem que dar uma madeira pro bebê a madrugada inteira. Também é uma questão de ignorância, que ela não sabe que após os 6 meses ali, 7 meses, não precisaria mais de mamadeira na madrugada. Se esse bebê tá se alimentando bem, mamando bem durante o dia, sabe? Então, eu falo por mim mesma, eu sou ainda muito ignorante em muitas coisas, né? Questão de educação dos filhos, muita coisa tem que aprender. E algumas coisas a gente não vai aprender só no instinto, né? Só no nosso instinto materno, a gente realmente tem que estudar e se preparar. Porque questão de comportamento, questão de como conduzir os filhos na educação, né, nos modos, nos bons hábitos. A mãe, ela precisa estudar para que ela
cuide melhor do filho. A gente não tem que ter vergonha, às vezes, porque a gente não sabe de uma coisa, porque a gente precisa de ajuda. A gente tem que buscar ajuda, né? Eu mesma já estudei, eu não sabia nada sobre rotina, como eu contei pra vocês. Eu aprendi, eu tive que fazer a formação de consultora de sono. Antes disso, eu tinha comprado vários cursos de sono. Antes disso, eu tinha comprado livros. E aí, eu tive a experiência de ter mais filhos, que eu tenho 4, né? E idades próximas. Então, eu fui entendendo como conduzir a rotina da melhor forma. E aí, né, depois de todos esses anos, e meu filho faz 6 anos agora, em julho, e eu ainda tenho muita coisa que arrumar no sono dele. Porque tudo que eu fiz de errado por 3 anos da vida dele, eu ainda preciso arrumar hoje. Não melhora com o tempo, tá? Por isso que eu falo pras mães. Vai piorar, vai ficar mais difícil. Se fosse você, eu começava hoje. Porque você vai se arrepender depois. Ainda mais se você tiver mais filhos depois. Aí a coisa sai do controle. Porque você tem que cuidar de uma criança que não dorme, do outro bebê que precisa de você, para atender as suas necessidades básicas fisiológicas do bebê. Então, pra que você não se sinta esgotada com uma coisa que não tem necessidade, é um sacrifício à toa. Não é que é à toa, mas é assim, não precisaria. Deus fez toda criança para dormir bem, todo bebê para dormir bem. Eu acho que esse caos não precisaria existir, tanto na minha vida como na vida das mães, né? Mas a gente acaba normalizando isso. Normalizando a privação de sono, normalizando que o bebê não dorme mesmo, né? Tem aquela coisa, se prepara para não dormir por tantos anos. Tantas mães aí com uma criança de 2 anos que não dorme nada. Acorda de meia em meia hora, porque tem associação de sono, porque não tem autonomia. Quem é mais prejudicado é a própria criança, não é a mãe. A mãe não dorme também é ruim, mas a criança é prejudicada por não dormir. E assim, a gente não precisa abandonar a criança sozinha para ela aprender a dormir, deixar chorando no berço. É claro que quando você vai mudar o hábito do bebê, ele vai chorar da criança, porque você tá fazendo uma coisa nova para ele, que ele não tá acostumado. Mas não precisa ser um processo difícil, desgastante, sabe? Pode ser tranquilo. E é isso que eu ensino no nosso curso das sonecas. Que aí eu avisei lá nos stories que as inscrições estariam abertas. Então, se você tá precisando de ajuda para fazer tudo isso que eu falei, ajustar a rotina, entender sobre a soneca, todos esses conceitos, essa fisiologia. Assim, é um curso bem rápido, bem prático e tem um material, que é o livro Sonecas Amáveis. Aí lá tem o passo a passo certinho que eu falo de tudo. Eu falo da pressão de sono, os modelos de rotina por idade, eu falo como gerenciar as sonecas, eu falo da rotina, eu falo da autonomia de sono, eu falo dos hábitos, eu falo do passo a passo. Tudo para melhorar a rotina do seu bebê e você saber o que fazer quando as coisas forem mudando. Igual agora que o José tá com 8 meses e tá acontecendo isso que eu falei pra vocês, eu tô sabendo o que fazer, eu tô segura. Que o dia que eu organizar a rotina dele vai ficar ok. O dia que eu não organizar, no outro dia eu organizo. A rotina não é uma coisa engessada. A rotina é uma coisa que a gente tem que estar sempre recomeçando nos bons hábitos. E aí, esse curso das sonecas, o valor dele é R$ 297. E você pode parcelar em 12 vezes, tá? A consultoria de sono hoje comigo é 1.300. E você também pode parcelar. Mas esse curso das sonecas, você também tem apoio por 1 ano. Você pode tirar dúvidas lá na plataforma. Tem as aulas, o material. E pode tirar dúvidas também. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena esse curso das sonecas. E a gente vai ficar com as inscrições abertas agora essa semana, tá? E depois eu vou fechar as inscrições. Mas aí, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar pra mim. Curso das sonecas ou do método. E aí, o método que eu ensino de autonomia de sono, ele não é um método que eu vou usar treinamento de sono apenas. Não é todo caso que precisa ter treinamento de sono. Que a gente vê tanta gente, porque eu fiz treinamento de sono, que horror, ficava chorando. Não é isso que eu ensino hábitos. Você vai criar bons hábitos com o seu bebê e esses hábitos, eles vão permanecer em todas as fases. Nascimento do dente, introdução alimentar, marcos de desenvolvimento, né, que eu sempre falo que não são saltos, são marcos de desenvolvimento. Então, quando o bebê for aprendendo coisas novas, esses hábitos vão continuar. Se você ensina o seu bebê a se alimentar bem, a comer bem, ele vai sempre comer bem.
Se você ensina o seu bebê a dormir com autonomia, a dormir bem, ele vai sempre dormir bem. É claro que você vai ter que fazer alguns ajustes ali. Por isso que eu acho importante você entender esses conceitos das sonecas, de como garantir boas sonecas para o bebê, sonecas longas e sonecas que ele precisa fazer, tá? E aí, você vai saber tudo isso. Você não vai ficar perdida, sabe? Quando a Jaqueline tá me lembrando do presente, verdade, eu sempre esqueço de dar o presente. Ó, eu vou tirar print de quem tá aqui comigo nessa live pra eu mandar o presente pra vocês. Então, o nosso presente, gente, eu vou mandar pra vocês. Quem não tem ainda, não sei se todo mundo tá aqui comigo tem, mas quem não tem, eu vou mandar o guia da janela de sono, tá? E você também vai poder tirar dúvida comigo. Vou dar esse presente. E que esse guia da janela de sono eu entrego para as mães que participam da consultoria ou compram os cursos ou os livros. Eu acho que no da Sonecas tem também lá, tá? E aí que eu tava falando, eu esqueci. Ah, tá. Que você aprende a gerenciar sempre a soneca do seu bebê, quando você entende esses conceitos. E aí eu acho engraçado que passa o nascimento do dente, passa salto, marco, tudo. O bebê, um dia ou outro, não vai dormir bem mesmo, porque vai acontecer alguma coisa. Tipo, tá doente, ou não teve uma boa rotina de dia, ou então tá no processo ali de ajustar a rotina. Pode ser que não durma bem, mas no longo prazo ele vai sempre dormir. A minha bebê Maria Luísa, quando foi, ela tinha 1 ano e pouco, foi nascer os dentes dela e aconteceu aquela inflamação, que ficava umas bolhas, assim, de sangue. É muita dó quando acontece isso. Eu esqueci o nome, mas inflama tanto a gengiva antes de sair o dente que fica tudo assim, inchado e dói muito, muito, muito. Mas ela chorava. Ela sempre dormiu com autonomia, mas aí quando nesse mês, foi um mês de sofrimento com esses dentes. E aí nesse mês, alguns dias eu ninei ela no colo, mas mesmo assim ela ia acordada pro berço, dormia sozinha e dormia a noite toda. Então mesmo ela com tanto sofrimento, com aqueles dentinhos inflamados lá, que eu não sabia o que fazer, não tinha o que fazer pra ajudar ela, mesmo daquele jeito, ela dormia bem. Ela dormia a noite toda. Então aí, por isso que eu falo que o bebê que tem autonomia, ele não perde. Se você continuar criando os novos hábitos, os bons hábitos. Agora, quando acontece alguma coisa e você vai criar novas associações com o bebê, aí sim ele vai sendo prejudicado. Mas ele pode voltar a ter autonomia. Ele pode recomeçar. Igual uma mãe da consultoria que é assim, ela trabalha e a babá cuida do bebê. E aí o bebê ele dorme com autonomia com a babá. A babá coloca ele pra dormir e ele dorme. Mas com ela falou que ele não dorme. Que ele demora muito, que ele faz um chororô, não dorme com autonomia, dorme mamando. Pode ter vários fatores aí envolvidos, né? Como assim, às vezes uma falta que ele tem dela, quer ficar com ela, ou então, mas é também às vezes um pouquinho de falta e de perseverança dela, porque o bebê já sabe dormir com autonomia. Não todo bebê sabe, né? Mas eu quero dizer que ele já tem aquele hábito dele estabelecido, só que ela não tem a firmeza necessária para fazer com que isso aconteça. Sabe? Às vezes falta um pouquinho de firmeza, de perseverança para dar certo. Muitas vezes falta isso. E aí, falta isso com ela. E ela mandou um áudio, até eu tenho que ouvir, porque ela também foi uma mãe que fez a consultoria. Mas aí, né, o bebê dorme com autonomia, dorme bem à noite, falta esse ajuste dela. Então eu quero falar pra vocês que esse método funciona, com certeza, comprovado. Basta você ver ali nos meus feedbacks, depoimentos. Super funciona, mas você precisa ter perseverança. Tá bom? Porque se você não tiver perseverança, os hábitos não se estabelecem com o bebê. É igual quando a gente quer criar um bom hábito na nossa vida. Por isso que eu tô querendo, né, perder peso. Vocês já querem emagrecer. Aí eu vou fazer o desafio de 21 dias. Dizem que demora 21 dias pra gente criar um novo hábito. Então você também precisa com o seu bebê pelo menos de 21 dias. Assim, aplicando todo dia. Claro, respeitando, né? É o tempo dele. Cada bebê tem o seu tempo. Por isso que o meu método, ele é mais flexível e progressivo. Porque pode ser que não dê certo numa soneca, dê em outra. E aí você vai o quê? Gerenciando ali pra ficar da melhor forma possível. Meu filho tem 1 ano e 1 mês, às vezes acorda chorando muito. O que posso fazer? Ele tem associação de sono, Kelly? Porque assim, se ele dorme mamando, dorme no colo, e aí ele vai pra... Marina, depois a gente precisa fazer uma live, viu? Fazer uma live nós duas com seu depoimento.
Então, Kelly, me conta, qual que é a associação dele? Ele dorme como? É porque assim, vou explicar pra vocês. Quando o bebê dorme com alguma associação, e, por exemplo, ele dorme no colo, e aí ele acorda no berço ou na cama, ele acorda assustado, ele libera adrenalina. Porque o nosso organismo, o ser humano, ele funciona assim. Antes de dormir... Ah, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Marina, é assim mesmo a vida. A gente tem que sempre recomeçar. E aí, acontece assim. Antes da gente dormir, a gente tira uma fotografia do nosso cérebro, né? Uma coisa inconsciente. Ele tira uma fotografia do ambiente que a gente tá. Por exemplo, eu vou dormir daqui a pouco, então meu cérebro vai tirar uma fotografia. Eu dormi na minha cama. Se eu acordar no sofá, eu vou acordar gritando. Eu vou acordar onde que eu tô. Por causa disso. Por causa da adrenalina. Por isso que é tão importante, tão importante. Então é por isso, se ele dorme balançando na rede, depois você pega ele dormindo, coloca no berço dele ou na cama, ele acorda assustado, porque que eu não tô na minha rede? Entendeu? Aí ele libera a adrenalina, que é o hormônio que dá fuga do medo. Então por isso que é importante que ele adormeça direto no berço dele, adormeça direto na onde ele vai continuar dormindo. Mesma coisa, meu bebê dorme no meu peito e eu vou depois coloco ele no berço, dormindo já em sono profundo. Ele vai acordar liberando adrenalina ali, super nervoso. E isso que acontece muito com os bebês, eles acordam gritando e chorando. Então, por isso, o que você tem que fazer, Kelly? Começar a fazer ele dormir direto no berço, que é com autonomia. Ele vai acordadinho pro berço, ele tá com sono, ele já fez o ritualzinho de sono, tá ninado, tá tudo certo, mas ele tá acordado. Ele sabe que ele tá indo pro berço dele. E é isso que a gente chama de autonomia. E aí ele vai dormir bem, entendeu? Porque ele sabe onde ele tá. Ele, antes dele dormir, o cérebro dele vai tirar o raio-x não, tirar a fotografia do lugar, vai dormir. Aí ele vai acordar no ciclo de sono. Ele vai acordar. Acordei, tô no mesmo lugar que eu dormi, ele vai pensar. Ele vai ver que ele tá no berço, vai voltar a dormir. Entendeu? Então, isso conta muito. Isso é muito, muito importante. E a criança... Isso, você tem que fazer isso. Tem que deixar ele dormir sozinho no berço. E aí, pra fazer isso, tem que desassociar ele. Que é um método que eu ensino, né? Se você puder, participa do curso das sonecas ou compra o livro que vai te ajudar. E aí, é um passo a passo. Se você pegar ele amanhã, por exemplo, sem ajustar a rotina dele, que a rotina dele tem que estar certinha, com a janela de sono certa, e direto querer colocar ele no berço pra dormir, talvez vai ser difícil. Ele vai chorar muito. Então, você tem que ver certinho se tá na hora dele dormir, se realmente aquela é a hora, quanto tempo você nina ele na rede. Que às vezes, se ele demora 20 minutos pra dormir, talvez ele vai demorar esse tempo pra dormir também no berço. E você pode dar uma naninha pra ele dormir. Mas, ó, você precisa primeiro ver se a rotina tá boa. Porque não começa ajustando, ensinando a autonomia. Não é o primeiro passo, é o último passo. Antes disso, a gente tem que arrumar a rotina, a gente tem que desassociar aos poucos. É progressivo, sabe? Não é uma coisa que você vai fazer em um dia e vai dar certo. É progressivo. Porque se você querer fazer sozinho o negócio, aí não dá certo, você vai falar, não dá certo, só chora. Tá errado, você tá fazendo errado, entendeu? Tem que ser aos poucos. Desde os 9 meses, meu filho não dorme mais sozinho no berço. Ele dorme sozinho na nossa cama, mas não no berço. Ele tinha autonomia antes... Aí acabou acostumando mesmo, aí tem que voltar. Se ele já dormia sozinho, então, assim, sozinho, que às vezes ainda tem a chupeta, né? Às vezes não é 100% sozinho, mas se for 100% sozinho, você tem que recomeçar com ele. Vai também aos poucos, recomeça na soneca que ele dorme com mais facilidade, vai de forma progressiva, e aí ele vai voltar a dormir bem no berço. Mas assim, tem que ver aí se ele não criou algum trauma, às vezes, do berço. Tem alguns bebês que desgostam do berço, porque ficou chorando muito, alguma coisa assim. Ele tem que gostar do berço. O berço tem que ser o lugar que ele mais gosta de estar. Por isso que é importante deixar ele brincando dentro do berço. Isso tem lá no Guia Prático Sonamável, que é e-book, que eu vendo por R$97. Pra quem não poder entrar no curso das sonecas, compra o e-book. Que lá já tem o passo a passo do método, que é, viu, Kelly? Que é pra você fazer certinho, não ficar passando estresse, fazendo errado. E ensinar ele bonitinho.
E aí, você tem que recomeçar. Ele usa chupeta, mas parece que ele tem aversão ao berço, porque ele não gosta de lá. Porque deixamos ele lá pra limpar o chão, por exemplo. Então, enche o berço de brinquedo na hora que ele já mamou, na hora que ele já ficou no chão brincando, na hora que tá tudo certo com ele. Enche o berço de brinquedo pra ele ficar brincando lá. Coloca uma musiquinha, fica cantando com ele lá, batendo palma, não sei. Brinca com ele dentro do berço. E pra ele dormir, às vezes você deixar o berço mais elevado. Porque às vezes se tem travesseiro na sua cama, pode ser que ele goste do travesseiro que tem na sua cama, tá? Mais elevado. E aí no berço não tem travesseiro. Por isso você pode colocar um travesseiro embaixo do berço, por exemplo, pro colchão ficar mais elevado. E ele vai gostar. Mas também é um hábito. Ele perdeu o hábito do berço. E aí, como ele perdeu, aí ele não gosta mais. O que você tem que fazer? Reensinar ele a gostar do berço. E funciona. Você faz isso uma semana, mais ou menos. Deixa ele brincar no berço. Não deixa ele ficar chorando no berço. Acalma ele dentro do berço. Porque às vezes também nessa idade, aos 9 meses, pode ter um pouco de ansiedade da separação. Que é o que o bebê vê que a mãe tá saindo de perto e aí ele chora. Que ele queria estar com a mãe. Então fica junto com ele. Não deixa ele sozinho de primeira. Põe ele lá, dá um brinquedinho na mão dele, deixa ele com os brinquedinhos assim. Às vezes até uns potinhos de cozinha que eles gostam, né? Esses dias eu fiz isso. Eu dei um potinho de cozinha, 2 potinhos de cozinha pro José. E ele ficou lá no berço brincando. Que é o tempo de chiqueirinho, né? Que tem que ter na rotina o tempo do bebê brincar sozinho. Tem que ter autonomia de sono e autonomia no brincar. Para o bebê brincar sozinho também. Isso é muito saudável. E aí eu deixei o José brincando no berço dele com uns potinhos de cozinha. E também tinha os brinquedinhos. Mas às vezes eles enjoam dos brinquedos. Aí se dá uma coisa diferente. Aí eu dei os potinhos de cozinha. Mas você vai ver, ele vai acostumar. Mas você tem que ficar junto com ele. Porque às vezes se você sai, ou então que ele percebe que você colocou ele lá e fora de hora, tem que ser na hora certa. A hora que ele não tá com sono, a hora que ele não tá com fome, a hora que a fralda tá limpinha. Isso conta muito. Tem que ser na hora certa, a hora da atividade. Que aí lá também, no material, eu ensino a sequência de eventos. Que é o que? É o bebê acordar, mamar. Aí depois que ele mama ou ele come, ele vai pra hora da atividade. Depois, nessa hora da atividade, é a hora que a gente coloca no berço, é a hora que a gente deixa no carrinho, que a gente deixa no chão, que a gente sai de casa. E aí depois vem o ritual de sono e dormir. Então tem que ser na hora certa também pra colocar o bebê no berço, tá? Então, gente, sobre o curso das sonecas aí, quem precisar dessa ajuda pra conduzir bem as sonecas, pode contar comigo que eu vou ajudá-las. Assim, gente, o meu método é o melhor, não tem erro. É porque assim, eu tô falando sério, tem umas coisas aí que me dá até desgosto. Ai, mas é assim, né? Cada um... Às vezes uma pessoa não se identifica comigo, vai se identificar com outra pessoa, mas assim, eu garanto pra vocês que vai dar certo se vocês aplicarem o que eu ensino, tá? Igual tem uma médica que eu tava até falando, gente, que eu não posso nem ficar vendo o perfil dessa médica, senão eu fico com vontade de falar mal dela. Mas é que ela coloca já o bebê dormindo no berço. E aí vai acontecer isso. Vai acontecer do bebê acordar liberando adrenalina. Porque ele não sabe onde ele tá. Ele dormiu no colo, acordou no berço, vai liberar adrenalina, vai acordar chorando, vai acordar com medo. Não é normal um bebê que só acorda gritando com medo. O bebê tem que acordar bem, acordar feliz. E aí o bebê que tem autonomia, ele acorda feliz. Ele dorme feliz e acorda feliz. O bebê, né, que passou da fase ali de aprender a adormecer sozinho. Aprender não, né? Resgatar. Porque ele já tinha esse hábito. Mas ele perdeu, conforme ele crescia. E aí ela ensina errado. E ela cobra R$1.000 no curso dela. Aí eu falei, eu preciso vender meu curso, porque tem tanta gente ensinando errado, né? Como tem uma frase que diz assim... Os maus trabalham enquanto o silêncio dos bons estão em silêncio. Eu falei, eu preciso ensinar certo esse povo, porque senão vão tudo ficar aprendendo errado, pagando caro pra isso. E aí até uma mãe da consultoria de sono tinha feito o curso dela, tinha feito a consultoria dela. O que ela ensinou? Faz cama compartilhada com seu filho. Pensa, a pessoa pagou R$1.000 pra eu ir pra fazer cama compartilhada. Aí a criança hoje não tem autonomia, é ansioso, tem medo do escuro. Por que não foi ensinado na época certa, do jeito certo? Também considerando o temperamento do bebê. Nem todo bebê, a gente tem que fazer treinamento de sono.
do jeito convencional. Nem todo temperamento vai dar certo fazer isso. Cada temperamento tem o seu jeito de trabalhar, de acordo com como aquela criança reage ao que a gente ensina pra ela, sabe? Então tem que considerar tudo isso. Mas não é toda vez que ele acorda chorando. Ah, que bom que não é toda vez. Às vezes pode ser também que tá muito cansado, o excesso de cansaço, mas assim, ele não adormecer direto no berço influencia muito. Mas começa a usar uma nininha com ele. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ai, que bom, a Marina vai fazer live comigo. A gente pode ver, Marina, se a gente faz agora ou depois que a bebê nascer. A Maria, eu te ajudo mais com o sono do bebê. Vamos ver. Então tá bom, gente, é isso, tá? Eu já vou dormir agora. Aqui já as crianças já foram dormir. E depois eu vou compartilhando com vocês lá nos stories esse processo do José. Mas é isso mesmo, eu preciso cuidar da rotina dele pra não desandar. Porque acontece uma coisa errada. Muitas mães, elas pensam que o bebê tem que decidir como vai ser a rotina. Mas um bebê não sabe o que é melhor pra ele. Isso é uma ideia muito errada que as mães trazem hoje, que o bebê sabe o que é melhor. O bebê não sabe. Por exemplo, se eu deixar o meu bebê livre aqui, ele vai dormir o dia todo e vai passar a madrugada acordado. Isso é bom? Não é bom nem pra ele, nem pra mim. Não é bom pra ele porque ele não vai descansar, nem pra mim que vou ficar acordada, vou ficar em privação de sono. Então ele não sabe que ele não pode dormir o dia todo, mas o organismo dele tá dormindo o dia todo por algum motivo, alguma desordem hormonal. Provavelmente. Como ele tava acordando mais tarde, aconteceu essa desordem aí. Então eu preciso fazer o quê? Acordar ele mais cedo, expor ele ao sol. Também por causa dos dias frios que a gente passou, né? De chuva, sem sair pra fora, sem a claridade. Tudo isso acaba afetando os hormônios do bebê também. Os hormônios de sono. E aí a gente tem que pensar nessa questão do ciclo circadiano, que eu explico também lá nos nossos materiais. Que é o hormônio de dormir, a melatonina. O hormônio de ficar acordado, o cortisol. Então, aí tem todos esses pontos, tá? Então, aproveita aí, gente, o precinho do curso das sonecas. Ou, se você quiser um acompanhamento mais personalizado na consultoria de sono. Eu tenho também a opção da consultoria, que o acompanhamento é em grupo. Ao invés de ser individual, é em grupo. Então, daí, agora eu fechei as inscrições por causa do curso das sonecas. Que bom, Samara. A Samara fez a consultoria comigo quando ela tava grávida ainda. E olha só. Então, ele acordar uma vez na madrugada... Vou tirar uma foto aqui. Peraí. Ele acordar uma vez na madrugada não tá fora do normal. Pra idade dele, não tá fora do normal. A questão é, se ele ficar acordando várias vezes, aí tá... Ó, Luar, Gabriel está com 7 meses, faz sonecas boas, então nessa fase, 2 sonecas, né? Tem como... Ele dorme sozinho? Se ele dormir com autonomia, provavelmente ele vai parar de acordar na madrugada. Mas também fazer uma mamada às 11 da noite. Porque se ele tá acordando por fome, pode ser que ele tá acordando por causa disso, por fome, né? Porque ele não fez a mamada... às 11. E aí, por exemplo, se ele dormiu às 8, aí até 3 da manhã deu um tempão. Então, ele tá com fome mesmo. Então, aí você garantindo que ele mame às 11, faça a mamada dos sonhos, que tem lá no material. Depois você dá uma olhada no material. E aí, ele vai dormir a noite toda. Mas também focar na autonomia dele. Qual o total de horas de soneca para o bebê de 9 meses? É 3 horas. 3 horas de soneca. 2 sonecas de 1h30. Porque aí pode ser o bebê. Não é todo bebê, assim, esse é o geral. Mas aí pode acontecer que se esse bebê de 9 meses estiver acordando muito na madrugada, é porque ele tá dormindo muito de dia. Se ele estiver dormindo 4 horas, aí pode ser por isso que ele tá acordando. Então aí tem que ser um ajuste que tem que ser feito. Se ele dormir de manhã, 1h30, acorda ele. Depois à tarde, acorda ele. E aí você vê, às vezes, se ele fizer uma de 1h30, outra de 2 horas, talvez não dê tanta importância, que vai dar 3h30. Mas pode influenciar, porque vai acontecer aquilo de roubar as horas do sono noturno. E aí vai ficar acordando, não vai dormir bem. Por causa dessa questão que tá dormindo no dia a dia. E aí entra também a necessidade fisiológica de cada bebê, de cada temperamento. Eu tava até falando lá no nosso grupo
da mentoria que alguns bebês, muita energia, energéticos, eles têm menos necessidade de sono. Então, aí se esse bebê dorme muito de dia, vai dormir mal à noite. Ele não precisa de mais de 13 horas de sono, por exemplo, 14, num ciclo de 24 horas. E aí já um bebê que tem um bebê fleumático, por exemplo, muito mais lento, mais calmo, esse bebê precisa dormir mais. E aí ele dorme bem à noite, dorme bem nas sonecas também. Deixa eu ver aqui. Qual o total de soneca de bebê de 1 ano e 1 mês? Então nessa fase de 3 horas. Ele está dormindo sozinho, dorme no máximo 7h30 da noite, aí acorda umas 2 da manhã, realmente com muita fome. Olha que coisa mais linda, mãe mais dedicada, hein, Samara? Parabéns pra você! E aí, se você der essa mamada pra ele às 11, ele não vai acordar às 2. Mas aí você tem que testar uma semana. Porque às vezes você testa só um dia, ele acorda, não é ainda um dado muito certeiro pra gente. É bom que você faça isso uma semana. E também, assim, ele acordar às 2 da manhã também não é um grande problema, né? Você vê aí que realmente precisa fazer essa mudança ou não. Entendi. Se ele tá na mamadeira, então, se fosse eu, mudaria. Eu daria mamadeira às 11 pra depois conduzindo esse desmame noturno aí. Por exemplo, no próximo mês. Se ele já estiver comendo bem durante o dia, comendo bem ali, entre 8 e 9 meses você pode pensar em fazer um desmame noturno. Não dá mais uma mamadeira pra ele. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar água, se ele estiver ganhando peso certinho, tá? Também. Aí você vê com a pediatra também, se precisa. Mas assim, não tem necessidade fisiológica. Talvez, dependendo do bebê, se não está se alimentando bem dos sólidos, até 1 ano, mamar na madrugada. Mas se está se alimentando bem dos sólidos, já pode conduzir um desmame noturno. Também não dá mais a mamadeira. Chupar dedo para dormir seria uma autonomia de sono? Assim, é uma associação de sono, mas é uma associação de sono que ele mesmo supre sozinho. Então não é ruim. Não prejudica o sono dele, porque ele pode suprir sozinho. Agora, se fosse uma coisa que ele não consiga suprir sozinho, tipo colo, mamar no peito ou na mamadeira, ou até a chupeta que cai, e aí a mãe tem que ir lá e colocar de volta, se o bebê não consegue colocar de volta, aí é uma associação ruim. Então, assim, ele tem autonomia de sono, ele dorme sozinho, porque ele mesmo supre a necessidade dele de dormir, entendeu? Pra dormir. Mas aí, se eu fosse você, eu ia tirando esse hábito, hein? Se ele só chupa o dedo pra dormir, tudo bem, mas se ele chupa o dedo de dia, vai tirando o dedo da boquinha dele, pra ele não crescer com o hábito de chupar dedo. Que depois é um sacrifício pra tirar esse hábito. Então, se eu fosse você, tá lá o bebê do nada com a mãozinha na boca, tira o dedinho da boca dele. Vai tirando, vai tirando. Porque aí ele não vai crescer com esse hábito de chupar dedo. Mas se ele chupar pra dormir só, aí não tem problema. Mas durante o dia, se eu fosse você, eu ia tirando. Deixa eu ver se tem mais. Ele está acima do peso. Ah, Samara, se ele tá acima do peso, é melhor tirar essa mamadeira, viu? Da madrugada. Faz assim. Dá a mamadeira pra ele às 11 e não dá mais na madrugada, não. Se ele tá acima do peso. Não precisa. Ele não vai ter fome. Ele provavelmente tá mamando só pra voltar a dormir. Só pra se acalmar. Obrigada, Samara. Nem me fale, a minha está com 3 anos e meio e ainda chupa dedo. É a minha primeira filha. Então, mas dá tempo de tirar esse hábito. É só... Na cidade tem que conversar bastante pra poder tirar o dedo, né? Conversa bastante e vai tirando sempre da boca, que é um hábito. A minha aqui, ela come unha. A minha tem também 3 anos e meio. Vai fazer 4 em setembro, ela come unha. Então, toda vez que eu vejo ela com a mão da boca, eu tiro a mão da boca, tiro a mão da boca. Mas eu vejo que ela come principalmente antes de dormir. Ela fica com a mão na boca, eu vou tirar a mão dela. Mas esses hábitos a gente tem que ir cortando. E melhor, quanto mais bebezinho, melhor pra cortar. Gente, então, quem quiser aproveitar o curso das sonecas, eu vou ajudar vocês. Vocês vão poder sempre contar comigo, tá? Como a Samara aqui, que comprou a consultoria de sono quando ela tava grávida. E ela tem um bebê de 7 meses, não viveu privação de sono.
Eu ajudei ela toda vez que ela me pediu ajuda. Ficou uma belezinha agora. E viu, ó, se você conhece alguma amiga gestante, indica pra ela o meu perfil, alguma amiga que não tá dormindo bem ainda. E aí é isso, pessoal. Lá no link da minha bio, depois que eu fechar a live aqui, vocês podem ir lá e ver o link das sonecas, curso das sonecas. Vocês podem parcelar até em 12 vezes, de 297, parcela em 12 vezes. E assim, é um investimento que vai pra vida, porque não tem, não tem, como eu falo, não tem preço, né? Quando a gente consegue fazer certo com os nossos filhos, porque todo mundo erra. Por mais que a gente seja pais, que a gente saiba, assim, o que é melhor para os filhos, como eu contei pra vocês, eu errei e eu ainda erro por falta das informações corretas. Então, quando a gente tem as informações corretas, fica muito melhor, muito mais fácil. A gente torna os nossos dias mais leves. Tanto que eu tenho 4 filhos aqui, eu não sou sobrecarregada. Porque os meus filhos dormem bem, eu tenho uma rotina, eu que mando, eu que estou no comando. Porque hoje em dia tem muito isso, né? Essa coisa de não... leva a disciplina positiva, tira um pouco essa autoridade das mães. É claro que a gente tem que respeitar os nossos filhos, educar os nossos filhos de forma correta, mas com respeito, né? Esses dias eu vi até na rua uma pessoa xingando a criança, não sei, falando palavrão, é horrível, né? A gente tem que buscar o melhor para os nossos filhos, mas tem que aprender a estudar para saber essa parte da ciência que a gente não sabe. Eu mesma, eu era totalmente errada. Eu não entendia o que era realmente autonomia de sono, eu não entendia que era natural. Todo bebê sabe dormir. A Samara entendeu isso. Ela entendeu que o bebê dela sabe dormir, que ela não precisaria ficar ninando ele, fazendo dormir no peito, fazendo dormir de outras formas. Ele tem a capacidade. O primeiro passo é a gente acreditar. E ele pode dormir bem. E aí ela não fica exausta, porque ela tem uma rotina, que o bebê dorme bem. Ela pode fazer outras coisas, cuidar dela. Então ela não é uma mãe exausta. Porque a gente sabe que tem umas mães que estão no nível de privação de sono que elas estão muito mal. Né? Muitas entram em depressão, porque não sabe conduzir a rotina do bebê. Principalmente o bebê recém-nascido de 1 mês. O que eu ensino lá é também para conduzir a rotina desde sempre. Porque a melhor coisa que tem é você ter essa segurança com o seu bebê recém-nascido. De 1 mês, falar, não, vou fazer assim, vou fazer certinho. Conhecer a janela de sono, conhecer quantas horas total, de sono noturno, horas totais, que lá tem a tabelinha, não só das horas total de soneca, mas também do sono noturno, né? Por cada idade, quanto que cada idade tem que dormir. O mínimo e o máximo, né? E aí junta com essas horas de soneca e você vai conseguir fazer esse gerenciamento para ver o quanto seu bebê precisa dormir cada dia, se ele tá dormindo bem. Aqui, por exemplo, eu sei que a minha filha, a Dulce, ela dormiu quase 9 da noite, era umas 8h40. E amanhã ela vai acordar 6h30 da manhã, que ela vai pra escola. Quase 6h30 da manhã. Ela não vai dormir o tanto que ela precisaria. Ela precisaria dormir 12 horas de sono. Então, o certo seria ela ter dormido às 6 da tarde para acordar 6 da manhã. Ou ter dormido 9 da noite para acordar 9 da manhã. Então, ela vai ficar cansada. Ela vai ficar nervosa, ela vai ficar com a atenção dela ruim. Ela não vai conseguir, ela vai ficar aquela criança birrenta amanhã, eu sei disso. Porque ela não dormiu tanto que ela precisaria. E isso acontece com muita criança que dorme tarde todo dia, acorda no outro dia para ir pra escola. Como que essa criança vai estar? Ela vai estar nos nervos, porque ela tá com sono, ela não dormiu. E aí amanhã que eu vou fazer? Vou ter que colocar a Dulce pra fazer soneca. A Dulce aqui, ela tem 3 anos e 10 meses. Agosto, setembro. 3 anos e 10 meses ela tem. Aí amanhã eu vou ter que colocar ela pra fazer soneca, pra ela poder alcançar essas 12 horas de sono. Como ela só vai dormir 9 horas de sono, então eu tenho que compensar isso colocando ela pra soneca. Que aí ela vai conseguir chegar em 12 horas, entendeu? Então até com criança grande, se a gente não tem noção nessa necessidade de horas totais de sono, fica um caos. A criança faz birra porque ela na verdade tá cansada. A criança fica desatenta com TDAH, várias coisas, porque ela não dormiu o quanto que ela precisaria. Então, até aqui com criança maior, quando a gente entende esses conceitos, fica mais fácil de lidar
com esse comportamento. Por isso que a gente tem que também fazer que os filhos durmam cedo. Se eles vão pra escola cedo, tem que dormir cedo. Aí é engraçado, tem mães que falam que não, vai dormir a hora que eu quiser, vai dormir 11 da noite mesmo. Aí no outro dia a criança tem que acordar cedo pra ir pra escola. Como que faz isso? É terrível, a criança é prejudicada. Vai ser uma criança muito nervosa, com privação de sono. Então é isso, pessoal. Encerrar aqui. Até a nossa próxima live. Quem quiser tirar alguma dúvida comigo, quem precisar de ajuda com o sono do bebê, pode me perguntar alguma coisa no direct, pode me perguntar. Aí quem quiser aproveitar a oportunidade do curso das sonecas, link da minha bio, tá? E eu vou dar toda a atenção que você precisa para melhorar o sono do seu bebê por aí, tá bom? Muito obrigada, gente, que vocês ficaram comigo na live, que perguntaram. Muito obrigada e até a próxima. Vou encerrar aqui.